Então, meu amigo, você sabe que o Brasil, em matéria de trabalhismo, é uma catástrofe completa. Agora, o governo Lula vive se gabando de que traz aumento do salário mínimo, ganho real, e a renda do trabalhador cresceu pra caramba. Eu fiz um vídeo recentemente falando, inclusive, que em 2024 a renda média cresceu 9%. Então, pressupõe-se a partir daí, é razoável pressupor assim, que de maneira geral o trabalho humano aqui no Brasil está valendo 9% a mais, está rendendo 9% a mais para as empresas, para que isso se reverta naturalmente em 9% a mais de salário. É justo pensar assim, não é mesmo? Só que isso está muito longe da realidade. Pois é, os dados nos mostram que, na verdade, não houve aumento de produtividade para o trabalho humano aqui no Brasil em 2024, como não vem acontecendo de maneira geral ao longo do tempo. A produtividade no Brasil estagnou há décadas. O que isso representa na prática? Se não há produtividade, não há aumento de riqueza. Tá todo mundo ficando com um salário mais alto nominalmente, mas na prática, o poder aquisitivo, a capacidade de compra do brasileiro está ficando para trás. É um dos grandes efeitos e mais visíveis, eu diria, do trabalhismo brasileiro, dessa praga que faz com que nós trabalhemos neste país e nunca saiamos do lugar. Então vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. E sim, eu mudei aqui o formato um pouquinho porque eu estava um pouco cansado do antigo formato, estou fazendo umas experiências aí, me diga o que você achou, se atrapalha ver a informação, enfim, né? Eu vou adaptando aos poucos para ver como é que fica, mas eu estava realmente querendo dar uma mudada nesse formato, são muitos vídeos, todos os dias do mesmo jeito, então eu fico às vezes um pouco cansado disso, mas olha só, em 2024, voltando ao tema do vídeo, em 2024, a produtividade do trabalho brasileiro ficou estagnada em 0,1%, meu amigo. 0,1%. Nada, não subiu nada, não cresceu absolutamente nada. Isso aqui é margem de erro, né? E olha só, 2023 houve um crescimento de 2,3%. Então dá para dizer que houve sim um ganho de produtividade naquele ano. Só que as projeções já mostram que em 2025 vai ter um recuo da produtividade aqui no Brasil. Ou seja, no frigir dos ovos, vamos chegar no final desse ano, 3 anos do mandato do Lula, já decorridos, com zero de crescimento da produtividade, o que na prática, conforme eu falei, implica dizer que ninguém está mais rico ao final dessa história. E é aqui realmente onde a gente mede a riqueza de fato sendo produzida, porque o que causou o aumento progressivo da riqueza na humanidade nos últimos 300 anos, um pouco menos do que isso, foi o aumento da produtividade humana, a industrialização, a capacidade de produzir mais com a mesma quantidade de esforço, com a mesma quantidade de trabalho. Isso fez com que os produtos ficassem mais abundantes e, portanto, muito mais acessíveis. Coisas que eram artigos de luxo, você tem na sua casa hoje na maior tranquilidade. Sofá, cama, cortinas, tapetes, você tem isso aos montes. E tudo isso antes da industrialização era muito caro porque exigia muito trabalho humano. Então a máquina aumentou demais a produtividade humana, e depois você teve a eletricidade, e aí você teve a computação, agora a inteligência artificial, meu amigo, que vai fazer o quê? Destruir empregos, dominar a humanidade? Não vai fazer o mesmo que tecnologias disruptivas fizeram no passado. Aumentaram a produtividade humana, exceto no Brasil, um país que está patinando nisso de forma geral. Então, olha só, para você sentir o drama, entre 2017 e 2019, a produtividade do trabalho no Brasil tinha uma tendência de queda. Aí em 2020, na época do Bolsonaro, deu uma melhora em muitas coisas. E lembre-se, período de pandemia, isso aqui. Houve uma elevação nesse período, até chegar a um pico de 2,3% de crescimento na produtividade por hora trabalhada em 2023. Isso aqui acima da média histórica. Só que o que aconteceu em 2024 foi a frustração desse cenário. Um crescimento não é modesto, eles falam que o crescimento modesto, pessoal da Veja, um crescimento pífio, nulo,
de 0,1%, ou seja, uma produtividade praticamente estagnada. Então, olha só, para você ter uma noção do tamanho da bomba aqui. Então, as horas efetivamente trabalhadas cresceram 3%, enquanto que o ritmo do valor adicionado cresceu 3,1%. Então, na prática, tem mais valor agregado. Por quê? Porque tem mais horas trabalhadas. Estamos trabalhando mais e produzindo mais em decorrência disso. Mas não é isso que mede o aumento da produtividade. Produtividade maior é você trabalhar a mesma quantidade de tempo e entregar mais resultado a partir daí, né? Então, é um salto de eficiência, como eles falam aqui, é o que aconteceu em 2023. A quantidade de horas trabalhadas cresceu mais lentamente e o resultado, o valor adicionado, cresceu mais. Isso se chama eficiência, produzir mais trabalhando o mesmo. É importante que isso aconteça, né? Então, houve um aumento sim de produtividade lá no ano de 2020, muito disso causado pela necessidade de se adequar à nova realidade da pandemia, e isso permaneceu ainda por alguns anos. Agora, em 2025, as projeções não são nada animadoras. O pessoal espera aqui que a economia vai crescer 1,7%, só que vai haver uma alta de 2% na população ocupada, ou seja, na prática, uma queda na produtividade de 0,3%. E aí é claro que a gente tem que responder essa pergunta, coisa que o pessoal da Veja não faz. Por que o Brasil está enfrentando esse problema? Por que isso está acontecendo no Brasil e há muito tempo? E bem, o grande problema, como a gente sabe, é a questão do excesso de trabalhismo. Trabalhismo, entenda, é todo o arcabouço legal por trás do ato de empregar no Brasil. Então, além de contratar ser algo muito difícil, além de demitir ser algo extremamente difícil, e do Brasil ser o país com o maior número de sindicatos enchendo o saco de todo mundo e o maior número de processos trabalhistas do mundo, uma justiça trabalhista extremamente ineficiente, cara e tendenciosa esquerdista, e tudo isso piora o cenário empregatício no Brasil. Além disso tudo, todo esse arcabouço impede a inovação, você criar novas formas de contratar, novas formas de trabalho, novas formas de empregabilidade, porque na prática o governo, o Estado, o establishment impede que isso aconteça. Se você muda muito alguma coisa, se você transforma algo nas relações trabalhistas, vem um juiz do trabalho e proíbe, te multa, te fala que você não pode seguir dessa forma, inovando, criando coisas que não são regulamentadas. E aí o trabalho humano fica extremamente refém de todo esse arcabouço legal chamado CLT, legislação trabalhista e tudo mais. Uma coisa extremamente antiquada. A CLT está indo para quase 100 anos, no momento em que o trabalho evolui de uma forma extremamente rápida. Carteira de trabalho, FGTS, vínculo empregatício, essas coisas são tão obsoletas para a realidade que nós vivemos hoje, e enquanto o Brasil, portanto, fica oferecendo esse tipo de coisa para o mercado de trabalho, burocracia, uma relação trabalhista extremamente engessada, os outros países com mais liberdade estão evoluindo muito rápido. Tiram os cérebros do Brasil, quem tem condições vai embora. Para quê? Para trabalhar em outro lugar, ganhar mais dinheiro sem ter férias, 13º, essas coisas, esses penduricalhos todos, mas para ganhar realmente num lugar onde a pessoa vai poder trabalhar, vai poder brilhar. Os países que vão se libertando das amarras do trabalhismo vão evoluindo cada vez mais, porque o tempo que nós vivemos hoje exige isso. E o Brasil? O Brasil continua nesse cenário aqui, meu amigo. A produtividade completamente estagnada e vai continuar assim. Aliás, vai cair nesse ano. Muito provavelmente, 2025, sabe-se lá o que vai acontecer em 2026. E o pior de tudo é que não há a menor perspectiva de melhora nesse cenário. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.